Olá, paz e bem. De todo o coração quero acolher e agradecer a cada um de vocês por esta audiência tão fecunda e feliz. Estamos concluindo o mês de janeiro e, desse modo, queremos cada vez mais perceber que o tempo se completa, que o reino de Deus chegou entre nós através de Jesus Cristo no Natal. E é desse modo que nós queremos cada vez mais conhecer e amar a Palavra de Deus, para que ela não seja apenas do nosso conhecimento, mas acima de tudo, da nossa vida. Hoje teremos como nosso colaborador o Padre Bartolomeu, diretor da Faculdade de Filosofia e Teologia da nossa Diocese, como também o pároco da Paróquia da Natividade do Senhor. Quero então agradecer a ele por essa generosa colaboração. Fiquem com Deus, fique com o Padre Bartolomeu, aquele que se pode dizer como Natanael, um israelita de verdade, ou seja, um sacerdote verdadeiro. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa saudação àqueles que acompanham este programa de todo o coração. Caros irmãos, estamos no 4º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra dá continuidade ao 1º capítulo do Evangelho de Marcos. Evangelho este que rege este ano litúrgico. Então, no 1º capítulo do Evangelho de Marcos, para podermos recordar, nós temos aí o início da atividade de Jesus, ou seja, o início da sua missão e, ao mesmo tempo, o anúncio do reino de Deus e a proposta da conversão. Então, neste 4º domingo, dando continuidade a este 1º capítulo, nós percebemos que Marcos ele apresenta Jesus indo à sinagoga, chegando em Cafarnaum, com um pequeno grupo de discípulos, que consideramos o núcleo dos discípulos. Ele vai à sinagoga, que é o lugar da liturgia, lugar da oração e lugar também do ensinamento da palavra de Deus. E justamente aí está o centro deste evangelho, o ensinamento de Jesus. O texto de Marcos evidencia claramente por 2 vezes, tanto nos versículos 22 quanto no versículo 27, que os ouvintes da sinagoga se maravilharam, não só apenas com a libertação do homem endemoniado, mas com o conteúdo, com o ensinamento que saía da boca de Jesus. E qual que será o diferencial deste ensinamento? Porque os ouvintes diziam assim, olha, ele fala com autoridade, diferente dos escribas. Então, foi os próprios ouvintes que colocaram, então, essa oposição entre Jesus e os escribas. O diferencial está que o ensinamento de Jesus é proveniente do Pai. Recordamos, Jesus é Deus, ele veio do Pai, o Messias encarnado. E como Messias, ele traz consigo as 3 características: ensinar com autoridade e os gestos salvíficos, que é curar e libertar do demônio. Então, esse ato de Jesus de ensinar com autoridade, de expulsar e calar o mal, é característica própria de ser filho de Deus, que ele é, de fato, o grande Messias. E após, então, a multidão após ficarem ali maravilhados com o seu ensinamento, nós podemos também trazer isto para a nossa realidade e perceber a seguinte coisa: a sociedade contemporânea é uma sociedade caracterizada pela sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é compartilhado em tempos reais.
Ao mesmo tempo, também percebemos que neste movimento há muitas pessoas que se auto-intitulam influenciadoras, mestres, que compartilham o seu conhecimento em tempo real. Portanto, é necessário fazermos um processo de discernimento e nos perguntar qual é verdadeiramente o ensinamento que nos traz alegria ao coração. Qual é o ensinamento que nos leva a estreitar os laços de amizade com Deus? Qual é o ensinamento que nos leva para o caminho da conversão? Certa vez, o apóstolo Pedro disse assim: "A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna." É justamente essa expressão que deve brotar do coração de cada um de nós. Ir àquele que tem palavras de vida eterna, ir àquele que é capaz de causar dentro de nós a alegria do Evangelho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, façamos em oração, retomamos o refrão do Salmo 94 na liturgia desse domingo, não é? Pedindo ao Senhor esse grande conhecimento para que o Senhor nos conduza sempre em seus caminhos. A todos um bom domingo, uma feliz semana. Caros irmãos, fiquemos agora com o quadro Papo de Cruz com Lunara Aires. Oi, gente, está começando mais um Papo de Cruz, um prazer ter vocês aqui, mais um fim de semana para meditar a liturgia desse domingo junto com a gente. E antes de começar, você já sabe, né? Aquele pedido todo especial, acho que todo mundo em casa fica repetindo, ela já vai pedir para a gente compartilhar. Sim, eu vou pedir para vocês nos ajudarem a evangelizar. Não é um simples compartilhamento. Pensa assim, ó, tem gente que vai olhar e dizer: "Ah, mas eu não tenho dom de pregação, eu não tenho dom da música, eu não tenho dom, sei lá, da intercessão", mas você pode ter o dom no coração, a bondade de compartilhar, de ajudar com que essas palavras que a gente medita aqui cheguem ao coração das pessoas que talvez você tenha o desejo de evangelizar, talvez você tenha o desejo de falar, mas que não seja a sua personalidade. Então a gente está aqui contando com a sua ajuda e te ajudando também a alcançar o coração dessas pessoas. Então copia o link, compartilha com o máximo de pessoas. Se está assistindo ao vivo, espera o programa acabar, daqui a pouquinho está no nosso canal do YouTube, no canal da Diocese de Caruaru. É isso, então vamos lá meditar a liturgia desse final de semana. Vai ser a minha parte escolhida, vai ser o Salmo 94. Eu espero que vocês já tenham meditado na liturgia completa ou façam isso em seguida, amém? A gente vai ler o finzinho do trechinho do versículo 7, do Salmo 94, o finzinho do versículo 7 em diante. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, quando vossos pais me provocaram e tentaram, mesmo vendo as minhas obras. Gente, a palavra do Senhor nos pede, quase que em súplica, que a gente consiga estar atento a ouvir a voz do Senhor. E aí eu digo assim, ouvir a voz de Deus, certo? Mas como é que eu consigo ouvir a voz de Deus, Lunara? Não significa que necessariamente, como a gente vê nas redes sociais, o povo brincando muito, né? Deus, se for para fazer isso, manda um sinal e vem um anjo de candura, chega na nossa frente com uma faixa. Não, a gente precisa desmistificar o ouvir a voz do Senhor, porque Deus, ele é onipresente, ele está perto de nós e ele nos cerca a todo momento. Então, quando a gente diz assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu conselho, eu quero ouvir o que o teu coração tem para me dizer, tem para me aconselhar, eu preciso lembrar que eu devo estar atenta nos detalhes, naquilo como Deus pode se manifestar. A gente espera um grande mover e sim, Deus pode fazer um grande mover na nossa frente para falar e orientar o nosso coração. Mas também existem aqueles pequenos sinais que Deus se manifesta através da vida de um amigo, através da vida de um irmão, através de um ambiente qualquer que você esteja. Se o coração estiver atento e alinhado ao desejo e à vontade de Deus, você vai conseguir entender e discernir que aquilo sim é Deus inspirando no seu coração o que você deve viver, o que você deve fazer, qual a decisão, por exemplo, que deve ser tomada. Falando em decisão, a gente pensa, ouvir a voz de Deus é para grandes questões, para grandes realidades. E aqui eu volto a bater numa tecla que eu já falei aqui em um programa anterior. A gente não precisa achar que Deus se preocupa apenas com grandes situações, com grandes realidades. Tem gente que tem uma mania de dizer, eu vou falar isso nada com Deus, Deus já está incomodado e preocupado com muita coisa.
Isso é uma grande enganação, isso é o inimigo que coloca no nosso coração para fazer a gente achar que a nossa vivência é menos importante do que a vivência de outra pessoa. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a aflição, qualquer que seja a inquietação, a dúvida, a insegurança, Deus, nosso Pai, Ele está atento para nos ajudar a resolver. Nada é pequeno se sai do nosso coração para o coração de Deus. Todas as nossas situações podem e devem ser apresentadas diante de Deus. Não é porque existem pessoas que enfrentam, por exemplo, grandes doenças, que enfrentam um câncer, que está enfrentando a Covid agora, que eu não posso me achegar ao coração de Deus como filha que sou e pedir a Ele por um problema menor aos olhos de outras pessoas. Aquele problema, para mim, pode ser tão grande quanto. Claro que respeitamos a realidade de pessoas que têm, de fato, uma doença, uma coisa incurável, uma realidade incurável. Mas o meu problema é tão problema quanto o problema do outro diante de Deus. Deus, Ele se preocupa em igualdade. Ele é um Pai de igualdade. Ele não distingue a gente. Você vai para o final da fila porque você tem um problema menor. Você vem para o começo da fila porque o seu problema é maior. Deus tem interesse em cuidar de nós. E para cuidar de nós, a gente precisa pedir a sua ajuda. Assim como nós, quando somos mais jovens, que pedimos a ajuda dos nossos pais para realizar algo, com Deus também é assim. Com Deus a gente também precisa sinalizar, mostrar a Ele. Ainda que a palavra nos diga que Ele sabe as palavras que sairão da nossa boca antes mesmo da gente proferir, Ele precisa sim que a gente demonstre o desejo de tê-lo em nossa realidade, de tê-lo em nossas escolhas diárias. E aí eu deixo um conselho para você, uma partilha. Comece a inserir Deus nas suas escolhas, nos seus movimentos, nas suas decisões diárias, das pequenas às grandes coisas, sabe? Muitas vezes eu estou no carro e foi um costume que um padre amigo meu me ensinou também. Deus, Ele quer direcionar a gente em todas as coisas e eu vou pegar um caminho e eu sinto, Deus, eu vou por aqui ou eu vou por esse outro lado. E eu creio firmemente que Deus, Ele cuida de mim com muito amor e um amor ardente. Eu sei que Ele me dá também muitos cuidados e livramentos. E eu creio, quando eu sinto no coração de ir por aquele caminho, é um direcionamento de Deus. Para muita gente pode parecer uma coisa boba, mas para nós que sabemos quem é o nosso Pai, que sabemos o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas, nós entendemos que nada é pequeno e nada é pouco se feito com Deus. Ele quer estar presente do nosso amanhecer, da escolha da sua roupa, da escolha do seu caminho, de uma decisão de trabalho que você precisa tomar, em qualquer que seja a realidade de vida. Deus, Ele tem interesse em estar inserido na nossa vida. Infelizmente, a gente aqui não quer muitas vezes a presença de Deus. Comece a consultar o coração de Deus. Comece a silenciar para as pessoas que dão tantas opiniões, tantas confusões, formam na sua cabeça essas pessoas que você acaba esquecendo de ouvir a maior e melhor opinião. Comece a silenciar seus questionamentos, suas dúvidas para o mundo externo e comece a colocar escondido e guardado no coração de Deus, que você vai experimentar, além da grande paz, a paz que excede todo o entendimento, você vai começar a experimentar decisões acertadas. Oxalá ouvisseis a voz de Deus. Comecem a buscar ouvir a voz de Deus em toda e qualquer situação da vida de vocês. Então é isso, por hoje eu encerro o Papo de Cruz. No próximo sábado a gente tá junto aqui de novo. Eu espero que vocês já tenham compartilhado muito o vídeo, porque próximo sábado eu volto pedindo ajuda de novo para a evangelização. Até a próxima! Caros irmãos e irmãs, agradecemos a sua participação neste programa. Invoquemos sobre nós a bênção do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo e uma feliz semana. Com minhas forças